Amém. Vamos orar primeiro, né, para a gente começar, porque nada sem direcionamento de Deus flui da forma certa. Tá bom? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais esse domingo. Obrigado, Senhor, por estar cuidando da gente, da nossa saúde. Obrigado pelo Instituto de Vencedores, por cada aluno, meu Pai, não só nesse módulo, mas todos os módulos que estão se iniciando nesse momento. Fale em nossos corações que essa aula vai ser realmente conduzida pelo Teu Senhor e pelo Teu Espírito Santo. Isso que eu te peço, eu te agradeço por tudo. Amém. Amém. Quem que não tem livro? Quem que não leu? Eu e minha mãe fizemos os exercícios juntos porque eu acho que eu perdi o meu livro de exercício. Ou ficou com alguém. Raquel, você tem Eu um tô livro? sem o livro também, Nath. Eu e a Agatha tá sem o livro. Ainda não tem? Deixa eu ver, pessoal. Eu Silete. também não tenho. Não peguei o do Rafael, de que eu fui domingo. Não tem. Agatha e Suzy, vocês têm o livro? Não. Então quase ninguém tem o livro. Não. A gente tem, tá, gente? Beleza. Pode ser que eu vou compartilhar com vocês o estudo de hoje e o estudo de semana que vem também. Vou fazer bonitinho e mando no grupo para vocês. A aula de hoje, né, a aula 3 é sobre chamado. A gente vai falar sobre como Jesus, né, escolheu os discípulos e a importância da gente entender qual é o nosso chamado para o reino. Logo no início, né, começa falando que Jesus tinha uma multidão seguindo, tinha milhares de pessoas diretamente com ele, só que ele só escolheu 12 pessoas para ele tratar o caráter. Então, ele escolheu 12 homens, totalmente diferentes, alguns cuidados, outros não, com dinheiro totalmente pobre. Ele escolheu essas 12 pessoas para cumprir um chamado. Por quê? Porque essas pessoas tendo aceitado serem tratadas por Jesus, disseram sim. Lá em Mateus, né, que tá, se vocês quiserem anotar, quando Jesus chama os primeiros discípulos, está lá em Mateus 4, do 18 ao 22. Tem um negocinho escrito silenciar. Não, pera. Jesus não olhou nenhuma condição social, não olhou o posicionamento, não olhou quem era, quem deixava de ser. Ele olhou a pessoa, por que poderia ser? E assim que ele faz conosco. Ele não olha se a gente tem estudos, se a gente tem grana, se não tem, se a gente tem condição, se não tem. Ele simplesmente nos olha e nos dá um direcionamento. De acordo com o chamado que é colocado na nossa vida, a gente consegue impactar toda uma sociedade. Porque quem tem mais influência, às vezes quem tem grana, seja lá o médico, algum engenheiro, ele vai conseguir atingir aquele público. Mas a outra pessoa também que às vezes não tem estudo ou trabalha em qualquer outra área, ela também consegue atingir as pessoas no meio dela. Então, por isso que cada um, de acordo com suas condições, de acordo com suas características, consegue cumprir o chamado de Deus. Só basta, né, escolher e aceitar o chamado dele. E como Jesus, né, conseguiu tratar o caráter desses 12 homens, ele faz o mesmo conosco. Eu gosto muito de ver que cada discípulo tinha uma característica totalmente diferente. Eram pessoas muito diferentes, assim, pessoas que nem a sociedade na época nem dava moral. Às vezes Pedro, né, que era o pescador, né, na época Simão, que era alguém que assim, tinha uma profissão mais ou menos, e Deus escolheu ele, Jesus escolheu ele, foi quem ele foi, tipo, negou Jesus, voltou para a profissão antiga, e só depois, quando Jesus ressuscitou e encontrou com ele novamente, que ele reconheceu qual era o chamado dele. Foi quando mudou, né, o nome para Pedro, e que Jesus falou que a igreja seria como a rocha, uma coisa assim, né, que estava lá. Eu acho muito interessante isso, porque o mesmo acontece com a gente. Às vezes Deus nos chama, nos dá o direcionamento, mas por, às vezes, uma circunstância, ou por alguma coisa acontecendo na nossa vida, a gente acaba voltando para o passado, esquecemos o chamado de Deus, tentamos seguir a nossa própria vida. Ele vai lá e volta e chama, olha, Natália, Deus te chamou, eu te chamei para você cumprir isso, isso, isso. Então, não precisa de você temer, porque quem vai dar direcionamento, quem vai dar a ficção é saber falar, como você vai saber agir, o que você vai fazer, vai ser totalmente de Deus. A gente não vai estar só. Isso que Jesus fez, né, com os discípulos é muito a base da nossa visão da igreja. Ele ganhou, consolidou, treinou e depois enviou. Alguém sabe a escada do êxito da nossa igreja, da visão? Quem sabe faz um joinha, quem sabia Que? A escada do êxito da nossa igreja, a nossa visão da igreja. Alguém sabia que era esses 4 pontinhos que é ganhar, consolidar, treinar e enviar. Os nossos líderes, né, o líder de vocês, fazem isso com vocês, né? A minha líder faz isso comigo.
todos nós seguimos isso. Ele ganhou, você, né, o seu líder ganhou, ou direto ou não, né, alguém te ganhou, te consolidou, estão te treinando, né, para viver esse processo de treinamento. Então, estão te treinando para depois ser enviado. Ser enviado não diz que você vai para a África, ou você vai lá para a Ásia. Ser enviado é você realmente aceitar o chamado e cumprir naquele local que Deus te direcionou. Seja abrindo a sua célula, frutificando, seja no seu trabalho, sendo um exemplo lá no seu local de trabalho, na escola, estuda. Então, a parte do envio diz isso, você ir e cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Alguma dúvida? Nath está com mau contato. Está me escutando, não? Não. Vou chegar mais Eu não gostei aí. Eu acho que tem que deixar todo Mas às vezes muda no computador. Eu tava aqui, tô até no MacBook, que MacBook tem muita escolha. A exposição tá baixando. Então acho que varia. Aqui pra mim tem um botãozinho bem óbvio que joga todo mundo na tela. sendo alguém falando. Tá no computador. É, no computador. Tá todo no celular, é isso? Tem um homem falando. Deixa eu ver aqui, não é aqui no meu computador. não. Aí deu certo. Vocês ouviram? Mas estão conseguindo escutar? Ei, Nath. Oi? Nath. Olha só, para correr tudo bem, o que que vocês precisam fazer? Os alunos precisam mutar todos os microfones, deixar você falar. Quando alguém quiser falar, levanta a mãozinha, tem uma fone deles, entendeu? Senão dá essa interferência, senão fica muito barulho. Então, todos os alunos, inclusive eu que estou acompanhando, muto, fico muda, entendeu? Eu só vou ouvir. Então, vai lá, clica lá no cantinho da tela, lá no finalzinho, e aí vocês conseguem ficar todos mudos e deixar só a professora falando. Eu mutei vocês, para falar a verdade. Isso, pode mutar, tá bom? Mutar todo mundo certinho, então? Continuando, né, um pouquinho sobre... Agora tá ok? Então, sem interferência? Tá ok? Só faz joinha, gente, se tiver certinho com o áudio. E continuando, né? Quando no livro fala, né, a questão dos discípulos e fala que é necessário a gente ser solidificado, né? Ser edificado, no caso. E para isso é necessário cavar fundo. A gente vai ter que cavar fundo, a gente vai ter que mexer dentro da gente diversas coisas, descobrir coisas que a gente nem gosta, nem gostaria de enfrentar novamente, para poder arrancar. Porque a gente tem que cavar. Quando a gente está plantando uma árvore, uma planta, que seja, a gente tem que cavar bem fundo para ter as raízes cada vez mais profundas. E é o mesmo que Deus faz com a gente. A gente poder exercer o nosso chamado da melhor maneira possível, a gente está cada vez mais firme em Deus. E para ser firme em Deus, tem que ter raízes. E raízes precisam de um espaço limpo, ser até a terra tratada com adubo, eles vão com um pentezinho que balança a terra, machuca a terra, até deixar a terra perfeita. É isso que Deus também faz conosco durante o processo de consolidação, né? E de treinamento. Ele vai tratando o nosso caráter, vai tratando a nossa mente, vai nos moldando para que quando as raízes estiverem crescendo e criando cada vez mais firme, a gente possa crescer de forma saudável. E a nossa missão, né, é fazer igual a Jesus, que é ganhar e trabalhar. Isso interessa na nossa mente. Talvez você vai falar, não acho que eu posso ter capacidade de ser líder, ou ter uma célula, formar meus 12. Mas Deus deu essa capacidade para a gente. De alguma forma ou de outra, a gente influencia as pessoas ao nosso redor. A gente já seguindo a Bíblia da forma que ela é, as pessoas já vão ver alguma... Era assim, espera ele responder. Era aí que alguém deslutou. Vou botar aqui. E isso tem que ter isso em mente, porque Jesus não ficou olhando qualquer pessoa assim, aquela pessoa tem que ser salva. A gente ficou escolhendo muitas pessoas que tem que ir à nossa célula, tem que escolher quem que vai ser salvo. E Deus não fez isso conosco, a gente não deve fazer com o outro. Deus nos chamou, né? Deu a grande comissão, né? Vamos falar em Marcos, a gente ir fazer discípulos. Ele não manda a gente escolher tal pessoa, ele manda a gente simplesmente ir
e fazer discípulos. Que a seara é muito grande, vai ter um monte de gente ao redor e basta a gente se dispor para ir, que ele vai fazer a obra. Basta ter a nossa mão, né, nosso trabalho braçal, posso assim dizer, que ele vai fazer para a gente. O outro ponto que é destacado no livro é reconhecer o chamado. Como a gente faz para reconhecer o chamado? É ter sensibilidade a Deus, né, a voz do Espírito Santo. Então, só tem essa sensibilidade quem tem uma vida de intimidade com Deus. Por isso que eu friso muito a questão de a gente ter uma vida devocional, a gente ler a Bíblia, orar diariamente. Quanto mais firme a gente estiver em Deus, quanto mais certeza daquilo que Ele tem para nós, mais fácil a gente vai estar sensível à voz dEle, mais fácil a gente vai saber discernir o que é certo e o que é errado. Início do chamado, a gente, quanto mais sensível, mais Ele vai revelando nossos dons e talentos. Às vezes a gente tem talentos, né, e dons e capacidades que a gente nem acha que tem. A gente acha que não tem talento nenhum, não tem capacidade de fazer nada. Mas Deus deu, né, um dom, um talento para cada um de nós. A gente só vai descobrir isso quando tiver intimidade com Ele. Intimidade poderia ter uma fórmula mágica, falar, se fizer isso, pronto, você vai ter que ser sensível a Deus. Mas não tem. Vai ser no seu dia a dia. Quanto mais você cultivar seu relacionamento com Deus, quanto mais você orar, quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais você jejuar, quanto mais você buscar a Deus. Deus, eu quero entender meu chamado. Se vocês não sabem qual é o vosso chamado, só pedir a Deus de verdade. Você orar e pedir a Deus, eu quero entender meu chamado esse ano, quero finalizar esse ano, tendo a certeza daquilo que o Senhor quer para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, no meu trabalho. Ele vai revelar a você. Ele pode falar, né, através de outra pessoa, através de uma profecia, ou alguma coisa assim. Mas é muito melhor, ainda mais satisfatório, quando você está tão conectado com Ele, que vai falar diretamente no seu ouvido. É surpreendente. Quando você está tão buscando a Deus, quanto mais você está em intimidade com Ele, lendo a Bíblia, orando, Deus vai te falando ao longo do dia os desejos, né, do coração dele para nós. E é isso que Ele tem para a gente. Se vocês quiserem notar, lá em Efésios 4:7, né, fala desse quesito, que não é, nós não cumprimos o nosso chamado só pelos nossos talentos ou por qualquer outra coisa. É simplesmente pela graça de Deus. Nosso chamado a gente não exerce porque a gente é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim, que a gente é bonito ou é menos atraente. É pela graça de Deus. A gente não merece, mas a gente tem o favor de Deus sobre a nossa vida. E lá em Efésios, né, 4, do 11 ao 12, também fala, né, quanto mais sensíveis, né, mais sensível, mais os dons começam a ser revelados. Se vocês quiserem anotar essas duas passagens, são muito importantes. Tudo certinho por enquanto. Eu estou falando muito rápido. Só para ver joinha. Valeu. Obrigada. E no livrinho, ele destaca 6 pontos importantes, que quando a gente entende o nosso chamado, né, e coisas necessárias para poder cumprir o nosso chamado. O primeiro ponto é a convicção. O que a gente tem convicção? É ter plena certeza que Deus nos chamou, Ele nos sustenta e não é algo natural. Quando a gente entende, tem essa certeza que foi Deus que me deu esse direcionamento, foi Deus que me chamou, não tem nada externo, nada que outra pessoa possa falar ou fazer que vai abalar a nossa certeza no coração. Com a nossa salvação, a gente aceitou Jesus, né? A gente tem a certeza que a gente tem a nossa salvação, que Deus entrou, né? Jesus mora no nosso coração. E não tem ninguém que me faça duvidar daquilo que Deus tem para minha vida. Então, em primeiro ponto, a gente tem a convicção do nosso chamado. E eu peguei um versículo também, né? O livro não está colocando versículo para cada. Mas eu achei interessante colocar, porque cada tópico tem convicção. Aí você coloca Hebreus 11:1, que fala a questão da fé, né? Que a fé é algo que a gente não vê, mas tem a certeza que algo vai acontecer, que é algo que Deus tem chamado para a gente, que Deus vai cumprir sua promessa na nossa vida. A gente não vê, não sabe quando, como vai acontecer. Mas tem essa certeza, e fé é isso. E com o chamado a mesma coisa. A gente não sabe como que vai ser, quando que vai fazer, ou como vamos fazer. Só nós temos a certeza que a gente vai fazer porque a gente está disposto para Deus. Então, Deus vai nos usar em qualquer momento. O segundo ponto é a gente ter compromisso. Isto é, ter responsabilidade. Fazer por amor e não por temor. Não cumprir o nosso chamado, né, o nosso propósito, só com medo que Deus vai castigar. Se você não fizer, Deus vai te matar, vai acabar com sua família. Não é isso. Deus quer que a gente cumpra, né? A gente tem o nosso livre-arbítrio, para poder a gente cumprir de livre e espontânea vontade. E Ele quer que a gente faça por amor. Se a gente entende o sacrifício de Jesus, né, na cruz pela nossa vida,
também a gente consegue cumprir, né? Exercer isso para outra pessoa de forma sem peso nenhum. A gente vai falar de Jesus, a gente vai viver a nossa vida de acordo com o que Deus quer que nós vivamos de uma maneira leve, sem peso. Então, a gente vai fazer por amor, não por ter medo que algo de ruim pode acontecer. Porque a gente, às vezes, cumprindo ou não, Deus vai continuar a vida dele, vai levantar outra pessoa para fazer. A gente pode seguir a nossa vida, mas a gente vai ficar com algo sempre faltando, porque quando a gente não está cumprindo o propósito pleno de Deus, sempre fica algo faltando, fica alguma coisa para se sentir-se completa. E os versículos que eu coloquei, né, que fala a questão de compromisso, é Mateus 5:37 e Efésios 6:5. São os dois versículos que eu achei que tem muita importância, né, que falam sobre a gente ter compromisso com o nosso chamado. O terceiro ponto é quebrantamento. Né? Quebrantamento, a gente fala que são a parte de louvor, de adoração. Então, é onde a gente vai se derramar, se lançar na presença de Deus. E lembra muito até de Paulo, né? Paulo era uma pessoa totalmente devota a Deus, assim, dependia de morte, poderia enfrentar a morte lá quando ele foi preso, quando teve um naufrágio. Diversas coisas aconteceram com ele, ele continuava adorando a Deus. Independente da circunstância, ele na prisão, ele continuou adorando a Deus. E quebrantamento fala isso, a gente se derramar, se lançar na presença de Deus, sem ter a nossa vida como garantido. Assim, só porque eu estou bem que eu vou adorar. Não, depende se as coisas vão bem ou vão mal. A gente está louvando, está adorando Deus, agradecendo por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer. Vou falar mais devagar, né? Estou falando muito rápido. Deixa eu ver aqui. Vou falar mais devagar, já. Pode deixar. É o quebrantamento, né? O versículo que eu coloquei, que tem a ver Salmo 34:18. Se quiserem anotar. Nath, dá uma respirada, cara. Tá Vou todo falar mundo mais muito devagar, sério. Agora sim, mané. Pode deixar. Estou empolgado. O quarto ponto, unção. É necessário a gente ter a unção, né? Porque a gente experimenta, né? Deus derrama sua unção sobre a nossa vida de uma forma permanente. Isto é, ela vai estar com a gente em todos os momentos. Ela vai refletir em tudo que a gente fizer, né? Tipo assim, no seu trabalho, a gente falando, a gente agindo, você vai ver a mão de Deus sobre a sua vida, né? Sobre a nossa vida. Quando Deus derrama sua unção, né? Sua graça sobre a gente está agindo em qualquer lugar, as pessoas vão saber que a gente tem, né, algo diferente. E eu coloquei aqui, né? Para isso que Deus dá a unção, para que possamos servir de forma eficiente. Aquele que vai nos dar, né, toda a sabedoria, como ele fez, né, com Sansão antes, né, de Sansão cair, que Deus, o Espírito Santo de Deus vinha sobre ele, vinha uma força sobrenatural, e ele conseguia fazer tudo o que ele fez, né, destruir os exércitos, vencer tudo em nome de Deus. E da mesma forma, né, Deus faz com a gente. Quando derrama sua unção, a gente consegue fazer coisas sobrenaturais. Não pela nossa simples força, mas pelo que Ele pode, né, nos dar e pelo seu poder sobrenatural. E os dois versículos que eu coloquei, né, que falam sobre unção é 2 Coríntios 1:21-22 e 1 João 2:20. São os versículos que eu coloquei que estão relacionados com unção. Nath, Oi. qual é o título do terceiro? Eu não prestei Terceiro? atenção, estava naquela falha. O quebrantamento. Deixa eu recapitular. O primeiro é convicção. Eu coloquei Hebreus 11:1. O segundo é compromisso, que está em Mateus 5:36. Ô, Nath. Oi. Você está me ouvindo agora? Tô te escutando. Ah, tá bom. Não, é isso. Porque a gente estava sem som aqui, agora tá tudo certo aqui. Agora estou te escutando. Pode deixar. Ah, beleza. Então, não é só isso mesmo. Falou. Tá bom. Então, aí. O segundo ponto, né? Eu falei compromisso, Mateus 5:37, Efésios 6:5. O terceiro ponto, quebrantamento, Salmos 34:18. O quarto ponto que eu acabei de falar, né? Que é a unção, coloquei 2 Coríntios 1:21-22 e 1 João 2:20. O quinto ponto
é sujeição. Está ligado a gente ser submisso, né? É autoridade, a gente não ser uma autoridade impositiva e sim diretiva. Sendo exemplo, de modo que nossos discípulos aceitam, né, o chamado sem ser ferido. Fala sobre o quê? Da gente exercer nossa liderança, a gente vai ter nossos discípulos, vai ter sempre alguém, às vezes, né, abaixo da gente, não exercer uma autoridade por medo, impondo, sendo uma pessoa grosseira, falando mal, sendo totalmente, sabe, como um general. Mas ser através do nosso exemplo mesmo, sendo o primeiro a servir, o primeiro a estar lá na igreja, o primeiro fazendo as coisas, que através do nosso exemplo, nossos discípulos vão vendo através do nosso exemplo. Vai ser muito maior e melhor do que a gente só ficar falando. Quando nós somos exemplo, as pessoas vão ver e vão querer perguntar, ué, por que você é assim? Seja dentro ou fora da igreja, até dentro da igreja, vai chegar as pessoas para você, por que você age assim dessa forma? Vai querer saber o que você tem de diferente. Não é por fazer só por aparecer, mas porque você faz, você entende que você tem um compromisso, você entende a autoridade que Deus te deu. E quando a gente tem alguma autoridade, né, seja questão ministerial, em qualquer uma área, está sendo visto. Então, a gente tem que ter isso em mente, que a gente deve exercer nossa liderança não por pondo medo nos outros, assim, você tem que fazer isso, se não fizer, você vai para o inferno. Mas sim dando direções, fazendo os nossos discípulos refletir, falando o que eles têm que pensar, falar de vez em quando, dar o direcionamento, mas acima de tudo, a gente ser o primeiro exemplo. Porque quando for exemplo, eles vão ter argumento para quando se der um direcionamento ele falar algo. Porque se você já tem um exemplo, você já faz as coisas corretas. O problema é quando a gente não faz correto e estamos dizendo para o outro fazer, né? Então a gente fica algo conflituoso, até hipócrita. E o versículo que fala, né, sobre autoridade e sujeição está lá em Romanos 13, 1 e 2. E o último ponto, né, sobre a questão do chamado, né, algo que ocorre com o nosso chamado é a frutificação, que é o resultado de tudo isso que a gente for fazendo, e Deus vai nos dando os frutos, seja frutos ministeriais, seja do nosso trabalho de crescendo profissionalmente, seja na escola, seja na nossa família, em alguma área da sua vida, seja frutos emocionais, você superando, rompendo seus limites, Deus te abençoando, você vai ter fruto, né? Seguindo a visão, é inevitável não dar fruto. Não há maior prazer que servir na presença do Senhor e sendo frutífero. Eu acho muito interessante isso, porque a gente entende a visão, né, que Jesus deixou para a gente, entende a visão da nossa igreja, a missão, a gente for seguindo, vai ser inevitável, gente. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai nos abençoar, Deus vai ter sua mão poderosa, e a gente vai acabar frutificando. Então, tipo, você, às vezes, você pensa, o que eu vou ganhar com isso? Quando que eu vou ganhar isso? Alguma coisa? A gente não sabe o tempo certo, mas Deus tem o tempo dele, o que ele faz é no tempo certo e da melhor maneira possível. Então, vai ser inevitável. Se você continuar cumprindo o chamado, continuar cumprindo a missão, Deus vai te abençoar, Deus vai vir sobre a sua vida, sobre a sua casa, você vai obter frutos, você vai colher frutos. Isso é inevitável. Você lê a Bíblia, o Novo Testamento, todos os direcionamentos de Deus, de Jesus, né, falando, sempre, quem cumprisse, né, pegar sua cruz e negar a si mesmo, sempre tem recompensas. Talvez nem sempre vai ser aqui na Terra, logo, quando você estiver aqui, mas tenha certeza que a nossa recompensa maior vai ser lá no céu, quando Jesus voltar, a gente poder, né, subir com ele, porque tudo que a gente fez aqui está sendo, né, juntado lá para o céu. E o versículo, né, que fala questão de frutificação está lá em Lucas 17, 10. Vocês anotaram? Lucas 17, 10. E eu li um texto, né, do pastor Dudu, que é um pastor que eu gosto demais. Ele é lá de Brasília, né, ele é discípulo da Bispa Priscila e do Bispo Lucas. Ele falou, né, que o nosso chamado e propósito não muda quando as pessoas mudam. Não deixe o mundo mudar o seu propósito, mas deixe o seu propósito mudar o mundo. Viver com propósito é viver algo maior que você mesmo. Então, para concluir, eu achei muito interessante isso. Quando nós recebemos o chamado de Deus, o direcionamento que Ele nos dá, né, para a gente cumprir a nossa vida, de liderança, no ministério de louvor, na salinha das crianças, dançando, em qualquer área, servindo na recepção da igreja, em qualquer área.
a gente não vai mudar porque outras pessoas mudaram, porque outras pessoas desistiram. Porque a gente entende que aquilo que Deus nos deu é maior que qualquer outra dúvida, é maior que qualquer circunstância, é maior que qualquer tribulação, maior que qualquer outra coisa que possa surgir e parecer que é maior, mas o chamado de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida, sempre será maior que qualquer outra coisa. E se Deus, né, nos deu uma missão a cada um, Ele nos direciona para cada tarefa concreta dentro da sua obra. Então, a gente não vai estar sozinho. A gente tem, né, Deus, tem o Espírito Santo, tem nossos líderes, que são pessoas que estão disponíveis para a gente poder pedir ajuda. Não pense que tem alguma dúvida boba, ou que tem algo que não vale a pena perguntar. Qualquer dúvida é uma dúvida boa para você perguntar. Não tem coisa boba que possa existir, porque a gente fica com algumas dúvidas e com algumas incertezas. Depois chega lá na frente, é uma bola de neve, algo muito maior que poderia ter sido solucionado desde o início. Então, é isso que eu queria deixar para vocês, né, sobre questão de chamado. De buscar 3 pontos, eu acho importantes sobre o chamado que eu poderia resumir. Primeiro, entender qual é o seu chamado. A gente consegue entender o nosso chamado, porque a gente somos sensíveis ao Espírito Santo. A gente está conectado com Ele, buscando Ele diariamente, através do nosso devocional sobre a leitura da Bíblia. Queria até indicar para vocês um livro que eu sempre falo, que é esse daqui, para fazer devocional diário. Não sei, vou ver se vai estar disponível, tem vários autores que estão dando livros, disponibilizando gratuitamente, é do Billy Graham, que até o pastor Dudu que indicou. Então vai ser muito bom, se tem alguma dificuldade de manter a rotina de ler a Bíblia, aqui todo dia vai ter um versículo, vai ter um estudozinho, e tem sempre uma oração. Então, você começando já fazendo isso, um versículo, um estudo e uma oração, você vai criando uma intimidade, relacionamento com Deus. Então, quanto mais sensível você vai estar, e mais fácil vai ser para você entender aquilo que Deus tem para sua vida. E para, né, questão de chamar, você sempre vai ter um fruto, seja aqui, seja lá na eternidade com Jesus, né? Basta a gente permanecer firme e não deixar que as dores do mundo, as preocupações, a ansiedade, seja um empecilho para poder seguir o nosso chamado. E era isso que eu ia deixar para vocês. Alguém tem uma dúvida? Ah, Raquel, pode falar, Raquel. Tem muitos aplicativos de devocional. Se quiser dar uma dica. Tem muitos aplicativos de devocional. Tem da mulher que ora, que aí ele sempre fala, é um versículo, e aí nesse versículo, e isso você pode colocar no seu celular. Você tá indo trabalhar no ônibus, quer dizer, esses dias a gente está em casa, né? Mas, assim, você está em qualquer lugar, você pode fazer. E tem uma oração, tem uma reflexão sobre aquilo que a gente está, sobre o versículo e uma oração. Então é bem interessante. E tem vários devocionais que você pode baixar no seu celular gratuitamente. Boa dica, vou ver se eu baixo esse também. Eu gosto, quanto mais, melhor. Depois passa no Alguém tem uma dúvida? no grupo. Ó, eu tô sem o livro, é tão ruim você assistir uma aula sem ter o livro, né? Eu vou compartilhar, eu não sabia. Agora eu já sei que vocês estão sem o livro. Eu vou pegar esse estudo que a gente teve hoje, e o de semana que vem, eu vou pôr de uma forma que vocês só baixem, vai estar o estudo lá certinho já para vocês. Eu me lembro. Vou deixar até amanhã, para mandar para vocês lá no grupo. Quarta lição, semana que vem. A quarta lição não tem a célula. Como? A quarta lição, Nath, a quarta lição não tem o livro, só tem um título de célula. Parece que tem um livro de célula que a gente se não me engano, é o TAC, que é o treinamento de leitura de célula. Isso. Tem que ter o livro, comprar. Eu não sei como vai fazer, vou ver com a Lu, mas provavelmente lá para o quinto estudo, porque o TAC a gente não conseguir fazer assim online, é bom a gente estar presencial. Mas eu vou confirmar com a Lu certinho. Porque aí... Eu sempre fui comprar o livro, como é que é? A filha da bispa... Aline? A Aline não tinha troco, por isso que eu não peguei. Aí depois eu esqueci, vim embora e esqueci. Tranquilo, eu disponibilizo para vocês, que eu já tenho aqui no celular. Eu vou compilar tudo aqui numa foto, no PDF, que fica fácil para vocês baixarem, tudo sintetizado. Eu acredito que isso vai passar logo. Hã? Eu acredito que nós estamos passando, vai passar logo, porque uma aula presencial é bem melhor, né?